Abra sua Bíblia. Se você não tiver Bíblia, tem várias Bíblias espalhadas aí nos nossos bancos. Se você pegar uma dessas Bíblias, eu até te digo a página, né, para ficar mais fácil. Página 696. Evangelho de Lucas, Novo Testamento, um dos 4 livros que falam sobre a história de Jesus. Lucas, capítulo 15. Nós vamos continuar uma série de pregações que tem caminhado ao longo do mês de junho e vai nos acompanhar ao longo do mês de julho. E essa série se chama Cristofobia, e nós já falamos aqui sobre a essência desse nome, para que não haja má interpretação disso. E o nosso alvo é entender medos de pessoas em relacionamento profundo, sincero e íntimo com Deus. Uma das histórias mais conhecidas do Evangelho, uma das histórias que pessoas de dentro e de fora de uma igreja normalmente já ouviram falar, e que por uma curiosidade, né, às vezes você encontra as mesmas histórias em vários livros da Bíblia. Temos 4 livros que contam a história de Jesus: Mateus, Marcos, Lucas e João, mas essa só está aqui. Essa, uma das mais conhecidas de todas, só está aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 15, que é a parábola, a história, a ilustração do filho pródigo, né? Muitas pessoas já ouviram falar sobre essa história. Antes de ler especificamente a partir do versículo 11, eu gostaria de ler os 2 primeiros versículos, porque esse capítulo inteiro fala de uma certa forma da mesma coisa. Ele conta histórias diferentes para mostrar a mesma coisa. E eu queria ler os 2 primeiros versículos e depois nós vamos pular para o versículo 11, ok? Então, Lucas capítulo 15, versículo 1. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Diante dessa murmuração, Jesus começou a contar algumas histórias. Conta uma primeira de uma ovelha perdida, conta uma segunda de uma dracma, um valor monetário, uma coisa que significava, além da questão financeira, uma questão cultural para as mulheres da época. E aí ele conta uma terceira história para falar da mesma coisa, para responder à reclamação de homens que falavam: olha, esse aí está sentado com pecadores, recebe pecadores. E ele vem e conta uma história muito conhecida pelo meio cristão, e se você não conhece ainda, você vai conhecer agora. Versículo 11 diz: continuou dizendo: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: pai, dá-me parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponte-lhe um anel no dedo e as sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo, e ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo.
Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele novilho cevado. Então ele respondeu: pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é teu é meu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Nós podemos ter boa teologia nessa igreja, nós podemos ter boas companhias nessa igreja, boas amizades nesse lugar, mas do que nós mais precisamos nesse lugar é da presença do próprio Deus, é da presença de Jesus. Ela que faz a diferença num texto como esse. Por isso nós vamos orar, para que Deus fale ao seu coração. Senhor, vem com a tua presença sobre nós. Temos música agradável, temos pessoas agradáveis, temos um ambiente confortável, temos a graça, ó Deus, de ter, na maioria das vezes, uma situação confortável, Deus, de vida, mas nós te pedimos o que é vital, a tua presença sobre nós nessa manhã. Espírito Santo, vem sobre nós, vem falar, ó Deus, vem repousar e vem permanecer em nossos corações, e que essa palavra nos ajude a dar mais um passo em direção a quem tu és, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém? Que Deus te abençoe. Gente, é tão rico esse texto. Certamente não dá tempo de falar sobre os grandes detalhes que nós achamos aqui. Na verdade, nós temos detalhes nesse texto para partir em diversas direções, para aprender diversas coisas, para entender diversas lições de Deus. Esse texto a gente poderia, durante facilmente 1 ou 2 meses, pregar esse único texto, sem entrar numa onda de repetição de assunto, porque é um texto que demonstra uma vida inteira. Se a gente juntar esse texto ao capítulo 15 de Lucas, ele fica maior ainda. E nós vamos de uma forma muito pequena pontuar algo que dentro desse assunto nós queremos trazer para cá, porque enfim, eu motivo você, encorajo você a buscar uma compreensão ainda maior do que esse texto quer dizer. A primeira coisa que nós queremos entender e precisamos entender está nos versículos 1 e 2 desse capítulo. Jesus era alguém que comunicava as suas verdades, e as primeiras pessoas que queriam se aproximar dele não eram os religiosos, não eram os doutores da lei, não eram aqueles que sabiam tudo de teologia, tudo da lei judaica, tudo das ordens de Moisés. Não eram aqueles que tinham a certeza da condição de ser um judeu e poder viver ali: eu sou um judeu, eu tenho tudo que eu preciso, a minha religião está resolvida. Não. As pessoas que se aproximavam em primeiro lugar e que normalmente se aglomeravam eram publicanos e pecadores. As duas classes eram mal vistas pelos judeus da época. Primeiro porque os publicanos eram um povo prejudicado, era um povo discriminado, era um povo que não tinha as mesmas direções de outras linhas da religião. Talvez você ouça esse nome na igreja: fariseu, publicano, você não compreenda muito, mas é mais ou menos, de uma certa forma, nós temos linhas de teologia, onde os presbiterianos, batistas, metodistas, assembleanos vão discordar de alguma coisa ou de outra. Era muito pior. Não é que seja muito pior, mas normalmente em uma igreja você tem as pessoas mais legais, mais agradáveis, mais abertas ao diálogo, e tem aquelas pessoas mais chatas, mais fechadas, mais complicadas de abrir alguma coisa. Então, pega esses grupos mais fechados de cada um e bota eles juntos, sempre dava problema. E os publicanos eram uma parte de um grupo, uma parte de um povo que não era bem-vindo. Mais ainda os pecadores, que não tinham nem direito religiosamente a ter acesso ao plano de Deus para eles. E aí vem Jesus e começa a falar. E quem se aproxima de Jesus com interesse de ouvi-lo? Os publicanos e os pecadores. Não é a única vez na Bíblia que nós vemos isso. Em vários momentos, os grandes religiosos da época reclamam de Jesus fazendo a mesma coisa, recebendo, acolhendo, se assentando com pessoas que não faziam parte daquele grupo religioso. Aqui a gente já podia parar por aqui e entrar no assunto da nossa série, porque a grande verdade é que Jesus sempre foi uma pessoa muito interessante. Muita gente que não conhece a vida de Jesus, a história de Jesus, tem medo das igrejas.
tem uma certa cristofobia, mas na verdade ela passa mais por uma igreja. A pessoa ouve tanta coisa, algumas com algum fundamento, outras sem nenhum fundamento, a respeito de uma igreja, de uma lei, de uma fé que é cega, que aprisiona. Não, eu não quero saber desse tal Jesus, porque esse pessoal aí de igreja é complicado. Eu lembro que quando eu tinha 17 para 18 anos, eu comecei a ingressar no meio musical, profissional. E um vizinho, na época, minha namorada, né, Dalila, quando eu fiz 18 anos, ele é um dos produtores da Globo, até hoje é. E ele é um produtor muito bem quisto, com muita moral, vamos dizer assim, dentro da Globo. E ele virou para mim e falou: estou precisando de 2 músicas para colocar numa novela da Globo. E eu falei: ele ficou sabendo que eu era compositor, estava começando a carreira, e literalmente ele se encheu de graça, né? Porque diante dele devia ter uma fila de 50 pessoas querendo dar uma música para ele, e ele veio para mim. E assim, a gente criou uma certa amizade, ele meio que virou meu padrinho, meu pai na carreira musical. Ele veio para mim e falou: eu preciso de 2, não só de uma, eu preciso de 2 músicas para uma novela, e se você tiver, eu quero colocar suas músicas. Eu falei: gente, isso é o sonho que as pessoas querem realizar na vida e não conseguem. Beleza, eu falei: qual é o teor da música? Eu falei: essa é uma encomenda específica. Pela primeira vez a Globo vai falar de evangélicos, de cristãos, de crentes, e nós vamos botar uma música numa novela. Eu me enchi de responsabilidade ainda mais, né? E eu não sabia o que viria, né, para frente. E aí dei algumas músicas, ele escolheu 2 e efetivamente eu fiquei todo feliz. Na época que disco, né, de vinil e CD ainda se vendiam, né, porque isso nem existe mais, mas na época foi disco de ouro, a gente ganhou, enfim, 150 mil cópias vendidas. Eu nunca tinha visto uma quantidade de dinheiro tão bacana para um músico, né? Então assim, foi o meu início de carreira musical. Mas a história foi que, se eu soubesse para onde iria essa música, eu não sei se eu teria dado ela, porque o que eles pintaram como sendo a igreja evangélica naquela novela foi um desastre. Foram pessoas completamente fanáticas, completamente bitoladas, alienadas, que eram mau caráter em alguns momentos, que eram ali, tinham interesses muito mais financeiros do que espirituais. E depois eu fiquei vendo assim, um tempo depois, eu falei: gente, minha música, olha só onde era o tema do pastor e do filho de pastor. Por isso ele precisava de 2 músicas. E um era pior do que o outro. Eu falei: gente, eu coloquei minha música nesse negócio. Enfim, já estava feito. E eu fiquei feliz de uma certa forma, porque isso abriu um leque profissional para mim. Mas eu fiquei tão triste com a situação ali, que eu fiquei um pouco arrependido. E eu fiquei olhando aquilo e eu falei: essa é a maneira com a qual as grandes indústrias de propaganda têm apresentado a igreja fora da igreja. Porque a igreja se apresenta de uma maneira, mas quem não é da igreja apresenta a igreja de outra maneira. E essa foi a primeira vez que eu vi quem não é da igreja apresentando a igreja para o Brasil inteiro. E a novela era muito famosa, enfim, deu tudo errado. Eu olhei aquilo e falei: gente, essas pessoas não sabem o que é ser cristão. Mas essas pessoas que viam aquela novela falavam: eu não quero ser crente. E essa história de eu estou fora disso, não quero, é um fanatismo, é uma coisa. E tinha gente assim, com medo dessas coisas. E tem gente assim até hoje. Tem gente que não quer viver uma experiência de igreja, com Deus, porque tem medo da igreja. Só que a Bíblia já dizia isso para a gente. Desde aquela época, os, entre aspas, da igreja, rejeitavam os de fora. É o que nós acabamos de ler aqui. E quando eles veem Jesus conversando com pecadores e publicanos, ao invés de celebrar uma possível restauração, eles rejeitam Jesus. Ele fala: quem é esse que acolhe e recebe pecadores? Essa é a primeira lição desse texto, antes mesmo do filho pródigo. Você já parou para pensar que talvez nossas igrejas, talvez nós, consciente ou inconscientemente, estejamos rejeitando pecadores em nome de uma religião? Será que a vontade de Jesus, do seu coração, é encher essa igreja de pessoas cristãs firmes no Evangelho? Ou será que Ele se importa e se preocupa em que essa igreja lote de pessoas que nada tem a ver com o Evangelho? E que nós tenhamos a dor de cabeça e a preocupação de entender que talvez uma pessoa do nosso trabalho que está traindo marido, está traindo esposa, está usando droga, está cheirando cocaína, está com problemas de família,
é alvo do amor de Deus, e talvez nós sejamos instrumentos de Deus para que essa pessoa se aproxime do Evangelho. Já parou para pensar nisso? A vida é muito mais fácil entre nós. A vida é muito mais fácil em um ambiente onde você, por conhecer, por acreditar ou pelo movimento, levanta as mãos, fecha seus olhos, canta uma música bonita, dá a sua oferta e se sente ali cumpridor das regras. É muito mais fácil. Não, eu vou na igreja. Quando Jesus foi jantar com Zaqueu, tinha uma multidão de pessoas honestas, pessoas justas, pessoas que talvez estavam ali para o adorar. E de repente, no meio dessa multidão, Jesus chega e escolhe um e fala: não é nenhum desses justos, desses bonzinhos, eu vou jantar com aquele ali, com o corrupto, com aquele que está roubando esse pessoal. E o pessoal não entende nada. Como é que pode? Jesus aqui não me escolheu o cara que roubou a minha mãe, que roubou o meu pai, que tem extorquido a minha família. Pois é, essa é a maneira com a qual Jesus utiliza e faz e vive o seu ministério. Já pararam para pensar nisso? Como nós, talvez, estejamos colocando medo em pessoas que não são cristãs, não pelo Jesus da igreja, mas pelos complexos, o complexo modus operandi, vamos dizer assim, que a igreja às vezes vive. É isso que a gente vê aqui no início desse texto. Eu nem entrei onde nós queremos entrar. A primeira coisa que a gente tem que pensar é isso. Pessoas acham que ter uma relação com Jesus dá medo, é perigosa, mas muitas vezes esse sentimento vem porque eles veem igrejas que fecham as portas para a sua possibilidade de estar nela. E aí entra a parábola do filho pródigo. Duas histórias antes, que Jesus mostra claramente que ele está aqui para os que estão perdidos. Rapidamente a primeira história diz: olha, a pessoa tinha 100 ovelhas, e de repente uma ovelha se perde. Até eu, como pastor, irmãos, eu vou ser bem franco para vocês, porque nós ouvimos isso nas estatísticas. Nós estamos falando de 1% de perda. 1% de perda, entre aspas. Hoje em igrejas cristãs, uma igreja que tem menos de 10% de perda, entre aspas, pode se considerar uma igreja saudável. Sabia disso? Porque a igreja está crescendo e não tem tanta perda. 10%, 10 vezes mais do que essa historinha. Diz a Bíblia que o pastor, a Bíblia é muito clara quando diz que o pastor não coloca as ovelhas em segurança. Estava todo mundo no deserto, as ovelhas estavam 100 ovelhas, daqui a pouco ele percebe que uma se perdeu, ele deixa 99 ovelhas ao léu, no deserto, e vai atrás dessa uma que se perdeu. Que lição para nós! E aí a história fala: por isso eu vim aqui, haverá mais júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Isso é uma paulada para nós. Quando nós pensamos como cristãos, que nós precisamos enxergar que uma pessoa tem valor, é muito forte para a gente, não é verdade? E mais uma vez, as pessoas têm tido medo de se relacionar com Jesus, por na verdade não conhecerem Jesus, mas conhecerem aqueles que apresentam Jesus. Conhecerem uma igreja, conhecerem uma religião, conhecerem uma denominação, conhecerem as regras da esposa, do marido, do primo, da prima, o legalismo em alguns momentos, a maneira difícil de falar: ah não, meu primo depois que virou crente, ele já não quer mais conversar comigo, já não anda mais comigo, já não fala mais, tudo agora é pecado, eu não sirvo mais para ele. Quem é que vai querer se aproximar de uma pessoa que começa nesse ato de julgamento extremo? Ninguém, nem eu. Mas é isso que muitas vezes a gente acaba fazendo. E aí vem Jesus e fala da parábola do filho pródigo, e nós temos mais duas coisas para falar. Existe medo e preocupação nessa parábola aqui. Como eu disse, tem muitos assuntos, eu vou direto ao ponto. É importante que você entenda um contexto cultural dessa parábola, para você entender quão grave era isso aqui que aconteceu. Diz a história que o homem tinha 2 filhos, e logo no versículo 12, um deles faz algo que era digno de apedrejamento nessa época. Ele pede a herança de forma antecipada. Isso, para a cultura judaica, era tão ofensivo, era tão rude, era tão cruel, que se a pessoa não tivesse todas as
Os argumentos para receber essa herança antecipada era uma coisa tão humilhante para a família, para os pais, que se os anciãos da aldeia ou as pessoas de liderança ali da aldeia entendessem que essa pessoa estava se aproveitando, ele ia ser tido como culpado e poderia morrer, poderia ser apedrejado. É importante que você veja o peso desse pedido. A pessoa chega para o pai no meio da sua vida, juventude, e é ousado o suficiente para pedir algo digno de morte, porque se ela fosse mal interpretada, se ela fosse mal compreendida, ela morria, ela seria apedrejada pelas leis religiosas locais. E isso não está aqui na Bíblia, mas se você começa a estudar a história, você começa a ver o grau desse pedido. Eu tenho uma situação na minha família, de uma pessoa que tem muitas posses, e de que o seu filho pediu a sua herança de forma antecipada. E nós estamos falando do século XX, final do século XX, 1980, 90, e foi humilhante, foi complicado. Todos os outros irmãos olharam aquilo ali como algo muito mesquinho, como algo muito rude. Como é que você pede a sua herança se o papai ainda não morreu? E aí entrou aquela briga por dinheiro, porque é uma quantia muito expressiva de dinheiro, e o filho foi lá e pediu herança antecipada. Então eu tenho isso muito próximo de mim, na minha família aconteceu isso. E esse homem, de uma forma pior ainda, pede sua herança antecipada. Mas aí a gente começa com o primeiro ponto. O pai, além de não causar uma polêmica, porque ele podia ali resolver causar uma polêmica e o filho ia ser até morto, ele simplesmente fala: toma aqui, meu filho, está aqui. E diz a Bíblia que ele faz ali a sua parte, ele repartiu os haveres. E quando a gente começa a ler a vida desse pai, a gente vê que não era tão pouco assim, porque o pai tinha uma condição muito boa de vida, tinha funcionários, tinha boa estrutura familiar, tinha uma casa, tinha todo um projeto, e ele divide o que não devia ser pouco, e dá na mão do seu filho, e seu filho vai embora. Aquilo ali foi uma humilhação para o pai, porque diante da sociedade, o pai fazer isso, de uma certa forma as pessoas dizem: esse pai não tem moral, deve ter tido algum problema. Eles devem ter tido algum problema em casa para o pai resolver dar o dinheiro, porque senão o pai ia chegar aqui e a gente ia desmascarar esse filho e ele ia até morrer. Então o pai se coloca numa situação inclusive vulnerável, de se dizer o seguinte: não quero arrumar essa confusão, e mais do que isso, pessoas vão falar mal de mim e não tem problema. É exatamente isso que acontece, e é grave, é grande, não é uma história de me dar o dinheiro que eu vou ali e já volto. É uma história de eu não quero mais relação com você. Esses casos na época eram casos onde os filhos desejavam a morte dos pais. Em casos em que filho desejava a morte dos pais, aconteciam essas raras situações de pedir a herança antecipada. Passados não muitos dias, ou seja, pouco tempo depois, o filho mais moço vai e gasta tudo, torra tudo. Já imaginou? Aí é fácil, né? Um dia meu filho virou para mim e falou: pai, Neymar tem muito dinheiro, né, pai? Eu falei: tem muito dinheiro. Será que dá para gastar tudo, pai? Eu falei: eu acho que é difícil, mas que dá, filho. Que dá. Se você quiser, você gasta. De uma forma ou de outra, que dá. E esse menino, diz a Bíblia que esse menino, esse jovem, não muitos dias depois, pegou e gastou o negócio todo. Torrou o dinheiro do pai. É engraçado que você vê todo o planejamento aqui, né? O filho já sabia para onde ele ia, o filho já estava tudo organizado ali. Meu pai me deu a grana, rapidinho eu faço o negócio todo. E aí vem a primeira coisa que eu queria trazer desse texto para nós: o medo. O filho torra o dinheiro todo, o filho passa necessidade, o filho começa a passar fome, porque diz a Bíblia que ele não foi arrumar emprego trabalhando com porcos, ele foi arrumar o que comer. Diz a Bíblia que ele queria comer das alfarrobas que os porcos comiam. Na verdade ele queria comer, ele chegou no nível de acabar com o dinheiro dele e ficar com fome e não ter comida para comer. E ele foi procurar um emprego, não pelo emprego em si, mas pela comida que talvez sobraria, e ainda assim, diz a Bíblia, que ninguém lhe dava nada. E aí esse filho cai em si e disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? E aqui está o primeiro ponto para nós nessa série.
Existem dois fatores que tiram pessoas das igrejas. Não tiram, mas fazem com que elas não queiram vir à igreja. Dois extremos. Os dois são erros. E eu queria falar sobre um deles. Um dos extremos que tira pessoas de entrar numa igreja é o medo de não merecerem uma relação com Deus. Existem pessoas que têm medo, que se acham incapazes diante do que elas fizeram, diante dos erros que elas cometeram, diante dos pecados que só elas conhecem. Elas olham e falam: não, eu acho que Deus não vai me ouvir. Essa semana, isso é muito próximo de nós. Essa semana eu conversava com uma pessoa no meu gabinete que me dizia: pastor, eu não tenho coragem de orar. Eu falei: como assim? Você está perdendo o melhor da fé. Pastor, Deus, Ele se preocupa com tantas coisas. Eu vejo o jornal e vejo Deus se preocupando com crises, com fome, com doenças lá na África, na Ásia, com morte. E eu aqui, pastor, a minha vidinha que é muito mais ou menos, meu egoísmo, às vezes eu acho que eu estou fazendo errado, e eu não tenho coragem. Eu não tenho coragem de fechar meus olhos e pedir para Deus alguma coisa, porque eu acho que eu não mereço. Eu não mereço isso. Tem muitas pessoas que têm medo, e gente dentro da igreja, que tem medo de um relacionamento mais íntimo com Deus, porque no fundo, acham que não merecem um Deus tão bom. E esse é o medo que nós vemos nessa história aqui. Esse menino, ele cai em si, ele vê a besteira que ele fez, ele vê a grandiosidade da incoerência do que ele pediu, e ele, ao mesmo tempo que vem a consciência, vem o medo. Ele começa a arrumar um discurso para pelo menos ser aceito pelo seu pai como um dos seus funcionários. E aqui a gente já tem outro assunto, poderia dar outra pregação. Diz a Bíblia que o pai era bom, porque os funcionários do seu pai, diz aqui: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura. Isso aqui já daria outra pregação, gente. Sabe por quê? O evangelho de hoje tem se tornado tão individualista, e as pessoas querem uma prosperidade tão egoísta, e louvam a Deus e dão testemunho no altar quando Deus prospera os seus trabalhos e dá o segundo carro, o terceiro carro, a terceira casa de praia, mais 2 na montanha, o condomínio, e nada disso é errado. Deus é Deus de errado. O problema é quando eu ouço esses testemunhos. Eu fiz parte de uma associação de homens de negócio durante muito tempo, do Evangelho Pleno, que é uma associação séria, chamada Donep. Mas dentro dessa associação eu ouvia testemunhos completamente incoerentes, de pessoas que vinham dizer que Deus estava prosperando os seus negócios, e eles estavam com muito dinheiro, e nunca viram tanta prosperidade assim. E eu olhava para os funcionários dessas pessoas, e os funcionários dessas pessoas eram extorquidos, ganhavam um salário mínimo, e ai deles se pedissem aumento, ai deles se quisessem negociar uma folga a mais. Eu vejo: gente, que prosperidade é essa? Que você está lá nas alturas, e você só está criando o mesmo problema que o nosso Brasil aí enfrenta, da desigualdade social. Teu funcionário não tem o que comer, teu funcionário ganha um salário mínimo, e você está louvando a Deus pela terceira BMW da garagem. Eu quero sim que Deus prospere a sua vida, e que te dê bons carros, boas casas, boa estrutura para os seus filhos, mas faça isso multiplicar na vida dos seus funcionários, na vida dos seus parentes, e distribua isso. Diz a Bíblia que esse pai era bom, e que os funcionários do pai, o filho lá no meio do seu lamaçal, olha para aquilo e fala: os funcionários do meu pai têm comida farta, e eu estou aqui nessa situação. E ele fica com medo. Ele fala: eu vou criar aqui uma situação para falar, para pelo menos ele me aceitar, não mais como filho, porque eu não mereço mais isso, eu tenho medo até de falar sobre isso, mas para ele me aceitar como um funcionário, porque eu não mereço. Tem muita gente com medo de Cristo, tem muita gente com medo de se relacionar com Deus, por causa de pecados cometidos. E eu queria que essa manhã fosse uma manhã de libertação na sua vida. Eu não sou, sabe, muitas pessoas vêm para mim e falam sempre, eu já ouvi esse discurso mais de 20 vezes:
pastor, eu sempre achei que você era muito liberal antes de te conhecer, porque você tem um jeito diferente, você aceita mais gente, você abre mais espaço para outras coisas que eu não vi em outras igrejas, mas quando eu fui te conhecendo, não é nada disso, pastor, o negócio pega pesado. Eu falei, então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ser liberal não tem nada a ver com amar e querer santidade. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas quando nós olhamos para as igrejas, quando eu olho para a igreja tem sido tão mal massacrada, com regras e com posturas, com legalismos, com olha, pecou, morreu, olha, você não tem direito, olha, você não é membro há tantos anos, olha, você não fez isso, você não fez o pós-doutorado em teologia quântica. Eu falei, Jesus nunca pediu isso para a gente. Jesus nunca criou um seminário. E eu vejo pessoas brigando por teologia e discutindo e não conseguindo trabalhar juntas, porque a teologia não bate. Eu falei, isso não tem nada a ver com o reino do meu Deus. E eu queria que você saísse daqui nessa manhã mais leve, sabendo que os pecados sim, tem peso, tem consequências, algumas consequências inclusive vão te acompanhar para o resto da sua vida, mas o pecado é muito menor do que o tamanho do nosso Deus. Amém. Você pode dizer aleluia para isso? Qualquer pecado, o seu pecado, o meu pecado, ele é muito menor do que o tamanho do meu Deus, que pode me perdoar e me dizer, dos teus pecados já não me lembro mais. Que essa manhã seja uma manhã de libertação, porque tem gente com medo de Jesus, com medo de se aproximar de Jesus, dizendo, eu não mereço, eu já fiz isso foi muito errado, eu tenho feito isso e ninguém sabe, meu marido não sabe, minha esposa não sabe, nós estamos aqui entre adultos, e é por isso que nós oramos e clamamos, para que o ministério infantil cresça ainda mais, para que voluntários e voluntárias apareçam, para que nós possamos ter discussões sérias dentro da igreja, porque a igreja, queridos, ela tem discutido ideologias, teologias, mas não tem discutido vida prática do Evangelho de Jesus Cristo, vida que vai fazer você sair ali fora e poder amar de verdade, vida que vai fazer você sair ali fora, olhar para o seu patrão, ou para a sua funcionária e amá-lo, a despeito de todo desrespeito, de todo pecado, e pecado tem nome, não precisa esconder. Jesus nunca passou a mão na cabeça de algum pecador. Jesus, na famosa história da mulher que estava ali ajoelhada para ser apedrejada, não, na verdade a Bíblia não diz que ela estava ajoelhada, quem se ajoelhou foi Jesus. A mulher estava ali para ser apedrejada, Jesus vai lá, ele fala, olha, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E muitas pessoas acham, isso é um argumento muito liberal, então Jesus pode tudo. Não, Jesus chega para ela e fala duas coisas. A primeira dela fala, olha, eu não te condeno. Ele sabe o que ela fez, e ele, num papel a lei de Deus, ele fala, eu não te condeno por isso. Você fez, eu sei que você fez, mas você não vai ter a minha condenação. E depois ele fala, eu te perdoo, além disso eu coloco você no meu barco, e ele dá a responsabilidade. Ele vira para ela e fala, agora você vai, e por favor, não peca mais, tá bom? Esse é o nosso Deus. Deus não quer marionetes, Deus não quer crianças, mas Deus quer pessoas maduras e com corações dispostos a se arrepender. Mas Deus quer pessoas que vão entender o peso do pecado e não vão pecar mais. Tem gente pedindo a bênção de Deus, traindo mulher, traindo marido, sendo corrupto. Sabe quando a bênção vai vir? Muito difícil dela vir, porque Deus não compactua com essas coisas. Isso tem que ser muito claro para a gente ouvir. Mas sabe quando a condenação vai vir? Ela não vai vir se você se ajoelhar e falar, Senhor, eis-me aqui, eu me arrependo de quem eu sou, dos meus pecados, Senhor, liberta a minha vida, Senhor, eu não mereço nem ser tratado como um filho, mas como teu servo, como tua serva, nessa manhã, eu coloco os meus pecados diante de ti. Esse é o meu Deus, é o Deus dessa igreja, é o Deus que nós queremos divulgar nesse bairro, é o Deus que perdoa a sua vida, independente de quem você seja, de onde você tenha vindo, e do seu horizonte, da sua história, e do seu histórico de pecados. O meu Deus é muito melhor do que eu e do que todos nós juntos, para perdoar você, e para dizer, eu não te condeno, eu te perdoo, você é uma bênção. Não tenha medo de um Deus por achar que não merece. Sabe por quê? Porque ninguém, a começar em mim, nenhum de nós é merecedor da grandeza desse Deus. Nenhum de nós. Nós não temos. Sabe por que nós devemos adorar ao Senhor?
Sabe por que nós levantamos as nossas mãos e devemos fazer isso? Não por uma obrigação, não porque ele é um narcisista que quer que os seus filhos fiquem o adorando, sabe? É como se eu quisesse que meus filhos viessem toda manhã: pai, como você é bonito, pai, que cabelo maravilhoso, pai, a gente não cria filho para isso, gente. Aliás, é sempre o contrário: pai, dá um dinheiro aí, pai, pai, me compra mais figurinha, né? Assim que é, pai e filho é isso. A gente cria filho para caminhar com eles, lado a lado. A gente não adora a Deus porque Ele é um grande narcisista, a gente adora a Deus porque não tem como ser diferente, reconhecendo quem Ele é diante de nós, reconhecendo a grandeza desse Deus que liberta o pecador de todo o pecado, que está disposto a nos abraçar. Não tem como a gente não chorar e falar: Senhor, eu não mereço, muito obrigado, eu te adoro. Não tem como ser diferente. É por isso que a adoração tem que fluir nos lábios das pessoas, dos homens e mulheres de Deus. Não porque a igreja obriga, não porque a igreja manda, não porque a gente bota música para você cantar eu te adoro, Senhor, mas porque aquilo brota do íntimo do teu coração, porque você sabe quem você é, você sabe os problemas que você já se meteu, você sabe as grandes coisas que não foram tão bonitas, mas você sabe quem é o nosso Deus. E o nosso Deus a cada manhã renova as suas misericórdias sobre a minha vida, sobre a sua vida, e Ele diz: eu te amo, eu não te condeno, eu te perdoo, agora vá, e por favor não peque mais. E o último ponto desse texto, queridos, existe o medo e existe a preocupação. Nós temos medo de se relacionar com Jesus. Há uma cristofobia real quando nós olhamos para o nosso pecado. E todas as vezes que eu vejo esses discursos de pecadores que, com medo de entrar em uma igreja, não se acham merecedores de Jesus, eu viro para eles e falo sempre a mesma coisa. Eu falo: cara, pula a etapa da igreja, por favor, pensa na igreja depois. Vai aonde você estiver, se ajoelha, fala do jeito que você quiser, mas vai direto para Deus. Fala com Ele, porque Ele é muito melhor do que nós, Ele é muito melhor do que a igreja, Ele é muito melhor do que qualquer coisa. Ele pode te receber como Ele recebia publicanos e pecadores o tempo todo. Esse é o meu discurso, porque há uma preocupação. O medo vem de nós, mas a preocupação vem do nosso Pai. O nosso Pai está preocupado não com o que nós estamos fazendo, mas com quem nós somos. O nosso Pai se preocupa com você. O meu Deus, que é o meu Senhor, o meu Pai, o meu Mestre, se preocupa com a sua vida. Diz a Bíblia que o Pai, vendo o filho de longe, eu fico imaginando esse pai ali sentado, talvez na varanda, ansiando por uma possibilidade de algum dia o filho voltar. Meus irmãos, quem já perdeu, já teve uma situação complicada com o filho aqui, sabe como há uma angústia. Uma vez eu fui numa praia, e a minha esposa, eu e o Pedro, estávamos juntos, e a minha esposa foi andar, e era uma praia num outro país, e a minha esposa foi andar e falou: eu vou dar uma volta. Meu filho estava dormindo, e eu falei: tá bom, eu fico aqui com o Pedro. E eu caí no sono sem querer, eu dei aquela cochilada, e quando eu abri meus olhos, cadê o Pedro? E o Pedro sumiu. E aquilo me deu uma angústia, aquilo me deu um vazio, um sentimento de impotência, um sentimento de falta de responsabilidade, misturado com tudo, além do fato de que eu, na melhor das hipóteses, o quanto eu vou ouvir da minha mulher quando ela chegar, porque isso estava incluso, né, no contrato. Mas além desse fato, antes de pensar nisso, eu falei: gente, cadê o meu filho? E durante ali 6, 7 minutos eu fiquei desesperado. E levantei e fui olhar na água e fui ver. E aí você pensa em tudo. E cadê o meu filho? Cadê? E corre para lá, corre para cá. E minha mulher foi andar sei lá para onde. E a gente não sabia onde a gente estava. Era um lugar que a gente estava passeando. E aquele caos ali de minutos que ficaram desesperadores. Daqui a pouco veio minha mulher e meu filho andando. E ela com a cara de que sabia que eu ia estar desesperado. Em primeiro lugar eu abracei meu filho, quase chorando ali. E depois, coitado, ele acordou, uma criança, me viu dormindo e falou: vou andar atrás da minha mãe. Ele viu para onde a mãe foi, ele foi andar. E foi buscar a mãe, sem a menor noção do que ele estava fazendo. Gente, aquilo ali me deu um sentimento de preocupação. Eu fico imaginando um pai que perde um filho, um pai que perde uma filha, um pai que um filho some, que sabe que uma coisa que já é muito ruim é um falecimento, uma morte. Outra coisa é um sumiço. Meu filho sumiu, minha filha sumiu.
ainda brigaram, e aí você começa a pensar, o que será que eu fiz? Por quê? Esse pai chega, meus irmãos, e diz a Bíblia que nessa época, a lei judaica, para que houvesse um acordo, num caso como esse, precisaria chamar todos os anciãos da vila, e todos os anciãos ali reunidos estariam julgando o caso, estariam julgando se o filho poderia ou não ser recebido diante da barbaridade que ele cometeu tempos atrás, e se ele por acaso tivesse misericórdia do seu pai, o selo, a confirmação seria um beijo. Isso era a lei da época, e o pai pula todas as etapas, e o pai vai direto ao fim da linha, abraça o seu filho e disse, e beija, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Antes de qualquer juiz, antes de qualquer julgamento, o pai já dá o veredito final, beija o seu filho, e aquele ato ali, legal, dizia para ele, para todo mundo vendo aquela coisa, esse filho é meu filho, está tudo resolvido, o nosso pai se preocupa com você, o nosso pai se preocupa com a sua vida, o nosso pai está sim, resolvendo problemas na Somália, resolvendo problemas na Indonésia, resolvendo problemas no Chile, na Venezuela, mas o nosso pai não se cansa, quando você na sua casa pede algo para ele, se coloca diante dele como filho, e diz, pai, pequei, pai, eu errei, ele ouve você, grave isso para o resto da sua vida, não tenha medo. O nosso pai se preocupa conosco, queridos, que essa seja uma manhã de libertação na sua vida. Não tenha medo de se relacionar com Jesus, não tenha medo de um pai que se preocupa com você, que aos 48 minutos do segundo tempo vira para um ladrão e fala, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Isso é surreal, isso é inaceitável aos nossos olhos. Nenhuma justiça humana daria crédito àquela sentença final de Jesus. Não é justo. Por que não é justo? Porque não era com a gente. Mas se for você e a tua família e teu marido, a tua esposa e o teu trabalho e a tua igreja estiverem te condenando, a palavra de Deus para você nessa manhã é, eu não te condeno, eu te perdoo, eu beijo você, eu te abraço, eu mato o novilho cerrado, a melhor carne, para que haja uma grande festa, porque mais vale, a maior júbilo no céu, quando um pecador se arrepende, do que 99 justos que não precisam de arrependimento. Você está entendendo a grandeza do nosso Deus?